Oi, girassóis, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é mais um study vlog, organização vlog, vida vlog, não sei como é que se chama isso, mas eu vou mostrar um pouco do meu feriadão aqui pra vocês, em que eu vou organizar toda a minha vida, porque eu tô tendo que conciliar muita coisa. Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador, então é feriado. Hoje eu vou ter que organizar realmente a minha vida e colocar tudo em ordem e eu quero mostrar um pouco desse processo para vocês. Só para vocês terem mais ou menos noção de tudo que eu tenho que fazer na minha vida nesse semestre, eu faço iniciação científica em neurolinguística e psicolinguística e vai ter o salão de iniciação científica em junho. A gente está tendo que fazer uma revisão de escopo no momento, então tem muita coisa relacionada à bolsa para resolver. Além disso, eu tenho o meu perfil no Instagram para cuidar, o perfil da empresa do meu pai para cuidar também, montar os posts, as publicações, enfim, criar conteúdo. Também tem a minha comunidade de curso de redação, que tem correção de redação, montagem de material, elaboração de aula, dar essas aulas, os encontros individuais, então a Comu também me toma bastante tempo, para além das cadeiras de literatura da faculdade, em que eu tenho leituras específicas todas as semanas e leitura de livros, que eu preciso fazer também. Então, assim, esse semestre tá sendo bem corrido, porque tudo der certo no ano que vem, nessa mesma época, estarei me preparando para a minha formatura. Então, vai ser um último ano de faculdade, assim, bem corrido, mas não tem problema, faz parte. Eu esqueci de mencionar que eu também tenho 2 estágios esse semestre, tá? Para completar. Eu já fiz umas horas de observação que eu precisava, mas ainda tem a prática. O meu projeto, pelo menos, já foi aprovado pela minha professora. Tenho outro projeto para ser aprovado ainda, mas isso ainda não está nos planos para a próxima semana. Então é bastante coisa para um ser humaninho só. E ainda tem academia, vida pessoal, meu cachorro, enfim. Então vocês viram que tem muita coisa para conciliar, então eu preciso sentar a bunda e me organizar, porque essas últimas semanas eu tenho feito na base da cabeça e também alguns papéis em que eu tô anotando umas coisas, mas tá uma bagunça, então eu vou aproveitar o feriado para alinhar a cabeça, sabe? E eu vou mostrar isso para vocês na esperança de que de repente eu inspire alguém a também se organizar para dar conta aí de todas as tarefas que essa vida corrida nos faz ter que lidar. Então a primeira coisa que eu comecei a fazer na minha organização foi separar todos os textos que eu já tenho impressos que eu preciso ler e colocar em ordem do que começou a cadeira, né? Então quais textos a gente já leu e deixando por fim os textos que a gente ainda não leu e teremos que ler em breve. Como eu tenho 2 cadeiras de literatura, eu organizei esses textos para ambas as cadeiras. Várias coisas a gente já leu, porque não falta muito para o fim do semestre, graças a Deus. Na verdade, faltam algumas semanas ainda, né? Então, tinha bastante coisa para organizar. Alguns textos eu ainda não imprimi, então eu também já separei para que eu possa reservar um tempo para fazer essas impressões lá na faculdade. Tava bem ruim a minha organização antes, eu tava realmente só imprimindo e lendo. Ai meu Deus, amanhã tem que ler texto para faculdade, lendo em cima da hora. E isso tava ruim para ansiedade. Então, depois eu também sentei, peguei o meu calendário, assim, vi todos os encontros individuais que eu planejava dar, todas as aulas do mês que eu pretendo dar, porque todo mês tem tema de redação, então eu preciso organizar isso também, o que eu vou dar para os meus alunos. E aí eu comecei a montar um cronograma semanal no Notion, e eu vou imprimir também uns cronogramas mensais, para ter uma visão geral do mês, sabe? Mas nesse planejamento semanal eu também consegui colocar já algumas tarefas que eu vou fazer para ao longo do mês e separei entre urgente, importante e ok, né, o tempo. Separei o tipo de tarefa e assim ficou bem melhor, porque na verdade antes eu despejei todas as tarefas que eu sabia que eu tinha que fazer e fui classificando e vendo possíveis datas para realização. Isso me tirou muita ansiedade, porque eu consegui ver que eu não tinha tantas tarefas por dia, o volume não era tão grande por dia, embora muitas tarefas de dias diferentes, né? O que mais me pega, na verdade, é que são muitos departamentos, como se fossem da minha vida. Uma certa parte é de trabalhos de rede social, uma certa parte é de trabalhos com os alunos, outras é trabalhos científicos, né? E também, além disso, as leituras. Isso também toma bastante tempo. E não sei se vocês estão enxergando, mas ali atrás do computador tem 3 livros, né? Eu também estou com essas leituras. Um desses livros é para faculdade, outros 2 é por puro prazer mesmo. Um deles eu comecei porque eu sou parceira da Universidade do Livro lá da Unesp, o que é uma grande honra. Então a gente estava estudando Mr. Dalloway, então comecei essa leitura também. O Mestre e Margarida, do Bulgakov, estou lendo faz já meses, desde fevereiro. E aos pouquinhos essas leituras vão acontecendo, mas eu não tenho pressa, né, pra isso. Eu tenho pressa pros artigos, enfim.
Aí, como vocês estão vendo, eu tô marcando, né, entre post-it vermelho o que eu preciso pra fazer. Rosa choque, né, que é pra ser vermelho, tipo, urgente. O que eu mais preciso ler. Em amarelo, que não tem tanta urgência assim, eu posso ler com mais tranquilidade, quando der, digamos, quando sobrar um tempo. E um verde é porque eu já tinha lido, mas eu preciso fazer um resumo pra me organizar. Pra escrito do artigo, pra ajudar com os meus colegas de equipe, enfim. E daí eu fiz essa separação. E em rosa, bebê, eu separei os artigos que eu não tenho a menor, realmente assim, menor pressa pra ler. Foram coisas extras que eu imprimi, então ficou lá pra baixo da lista. E esses artigos que eu tô mexendo são todos da iniciação científica, daí não tem a ver com a cadeira de literatura. Ficaram cada cadeira com uma pastinha, o que me facilitou também a organização mental. Finalizei aqui então o meu planejamento, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Eu tinha outras pastas dentro aqui, né, separadas cada área da minha vida, mas eu resolvi juntar tudo e aí coloquei uma tabela bem grande em que eu dividi a área da minha vida, a data que eu preciso fazer a ação, o tipo de ação que eu preciso fazer, então se é dar aula, se é ler, se é gravar. Meu cachorro subiu na cadeira para aparecer. Prioridade, então, urgente, importante e ok, então que tá tudo sob controle. E todas as tarefas, eu só fui escrevendo e organizando aqui mesmo tudo que eu quero fazer. Gente, o cachorro não pode mais querer chamar a atenção, né? Colocando fuço no meu computador, mas enfim. E assim ficou muito melhor de visualizar. Baixou bastante a ansiedade, que eu consigo ver o que eu tenho pra fazer de fato em cada dia. E assim eu vou adicionando as tarefas. Né, meu amor? Vou mostrar aqui pra vocês também o meu quebra-cabeça, que tá ocupando a mesa inteira, mas tá quase no final. Depois de mais de mês montando, né, Ajax? Né? Almocei agora, seguindo os guidelines do Open Science pro protocolo. Eu já separei aqui tudo que eu vou precisar escrever nesse final de semana. E aí, com base nessa lista, eu já montei o que eu vou escrever no sábado e o que eu vou escrever no domingo. E daí eu já coloquei dentro do meu Notion também, já adaptei isso, que antes estava só escrever o protocolo, mas eu não sabia exatamente qual parte eu ia escrever em cada dia, já deixei isso separado. Boa tarde, girassóis, hoje já é sábado. Ontem, depois que vocês me viram trabalhar, eu fui até a casa da minha amiga Pamela e eu fiquei lá das 3 até as 11 horas da noite. E a gente não teve nenhum momento que a gente ficou sem falar, só pra vocês terem uma noção. E hoje de manhã montei meu quebra-cabeça, que eu vou mostrar pra vocês como é que ele já tá ficando, tá quase pronto. Depois a gente foi almoçar com um casal de amigos do Gabriel, que são meus amigos também. Conversamos, voltei pra casa, tirei um cochilo e agora eu vou trabalhar na escrita do protocolo lá para Open Science. Esse protocolo, ele é uma boa prática, né? Quando a gente está fazendo uma revisão sistemática, uma revisão de escopo, é interessante sempre publicar, né? Avisar como se fosse dentro do Open Science que essa revisão está sendo feita. Então é uma boa prática da pesquisa. Então a gente vai fazer isso também porque vai nos facilitar depois para a publicação dessa revisão de escopo. Dá pra ver que eu tirei cochilo, né? Eu tô toda cheia de olheira. Mas valeu tanto a pena. Olha só como já avancei. Tô quase 100%. Bom, aí vocês vão me ver trabalhando bastante na escrita do protocolo, que eu comentei pra vocês que é uma boa prática, né? E tinha muita coisa pra fazer, não tinha nada adiantado disso. A gente já tinha um delineamento da pesquisa, é claro, a gente já tinha até algumas frases de busca montadas, mais ou menos. A gente vai ter que verificar tudo com a biblioteca, mas a gente já tinha testes, já temos vários artigos selecionados para ler, mas esse protocolo estava completamente zerado. Então eu tinha separado, como vocês viram na sexta-feira, para fazer o abstract, né, que é o resumo, e a introdução. Então essa introdução a gente tinha que apresentar mais ou menos um panorama geral do assunto, quais que são as lacunas de pesquisa desse assunto, por que a gente vai fazer uma revisão de escopo e não outro tipo de trabalho. Então, para sábado eu tinha bastante coisa para escrever. Para domingo eu tinha deixado apenas os métodos, então foi bem menos trabalho no domingo. Mas no sábado realmente foi muita pesquisa em artigo, porque tem que ter uma referência teórica, né, gente? Quando a gente está escrevendo, tinha que falar sobre o assunto. Então, no caso, a gente estava falando de uma doença, teve que ter todo
um amparo aí referencial, né? Que eu tive que ler bastante, eu já tinha lido, já tinha estudado sobre, mas a gente esquece, tinha que ficar pesquisando, lendo nos artigos, trazendo, fazendo as referências em modelo APA. Tudo isso come bastante tempo, é bem demorado. Ainda bem que hoje em dia temos o auxílio da inteligência artificial para sistematizar algumas coisas ou conferir o inglês, principalmente. Eu acho que a minha maior insegurança é o inglês. Claro que qualquer coisa que a IA escreve, eu preciso sempre estar revisando, porque tem uso de alguns termos, palavras que a gente consegue identificar que é IA, que são extremamente repetitivos, alguns termos errados, inclusive. Mas a IA facilita bastante, assim, o processo da escrita, pelo menos para conseguir pensar e sistematizar. Também fiz uma coisa bem legal, que foi chamar meu namorado para ele ler. Então, uma pessoa que não sabe nada do assunto me ajudava a ler e pensar se tinha alguma coisa esquisita, se alguma palavra não estava boa, porque, assim, eu sou professora de redação, estou me formando em língua portuguesa, então meu grande domínio é em português. Se eu precisasse escrever esse protocolo em português, eu faria tranquilo, com referência em formato ABNT. Agora, escrevendo em inglês com formato APA foi um desafio. E ler os artigos, né, de referência em inglês não tem problema nenhum para mim. Para leitura, para fala, tranquilo. Agora, para escrita no inglês, para mim, realmente é difícil, porque são termos técnicos, é um vocabulário muito mais formal, né? A gente não tá só numa conversação eu me dou bem porque é uma conversa informal. Então, esse é um ponto, assim, que tu só aprende fazendo, né? Então tava lá eu sentada aprendendo a fazer, e isso demorou muito. Então eu comecei das 5 da tarde, que pelo que eu me lembro que eu comecei, eu fui até às 10. Então foram 5 horas apenas no resumo, sendo que o resumo eu já tinha feito uma parte com a minha professora em português, o que ajudou muito a só fazer a tradução e complementar. Mas toda a introdução com referência teórica realmente foi demorado, mas ao mesmo tempo prazeroso, porque essa parte da pesquisa, né, de ficar pesquisando artigos, enfim, eu gosto bastante. Acho que é importante destacar que eu não vou fazer esse artigo sozinho, né, gente? Eu tô com outros 2 mestrandos e outro colega da iniciação científica, então estamos em 4. Embora essa primeira parte aí eu tenha pego sozinha, vai sempre estar revisado por eles também. Bom dia, girassóis! Hoje é domingo, ontem vocês viram que deu para fazer bastante coisa já do protocolo, e hoje eu pretendo terminar a parte dos métodos e das referências, mas eu já sei que tem algumas coisas para ajeitar da neuroanatomia da doença, que ontem eu não gostei muito como é que ficou, faltaram referências, então eu vou ter que buscar, e vocês vão acompanhar um pouco do processo agora comigo. Então, nesse dia eu tive que fazer os métodos, e aí isso eu tive que fazer uma sistematização na minha cabeça também para conseguir escrever alguma coisa. A gente tinha um documento em que a gente já tinha separado todas as nossas perguntas de pesquisa, como que iríamos fazer, e aí depois eu fiquei pensando quais análises nós poderíamos empregar na nossa revisão de escopo. Então ali eu estava estudando um pouco, na verdade, porque para escrever eu sinto que tem necessidade às vezes de eu fazer um input, entendeu? Tipo, faz um input para depois ter o output. Então, preciso consumir algumas ideias antes de eu começar a colocar coisas para fora. E foi isso que eu fiz, comecei a dar uma pensada estruturada na mão mesmo, no que nós iríamos fazer nessa revisão, para depois preencher ali o protocolo. Que graças a Deus temos um template oferecido pela própria Open Science, então a gente consegue ver todos os itens que a gente precisa preencher, né, tudo que a gente precisa responder nesse protocolo. E também a mestranda do grupo selecionou 2 artigos, que na verdade são protocolos que foram publicados de tão bons, e aí a gente também estava usando eles como referência, então foi muito bom para me guiar. Depois eu vi que ela ficou online e estava fazendo alguns comentários no próprio arquivo, então isso deu um bom gás, porque eu já fui ajeitando as coisas que ela falou para adaptar, ela já mostrou ali coisas que ela vai escrever. Ela é maravilhosa, eu confio plenamente no trabalho dela, na pessoa dela, em tudo que ela faz, então é muito bom ter ela no grupo e ter ela como referência, sabe? Qualquer coisa que eu escrever que tiver ruim, eu sei que ela vai ajudar, eu sei que ela vai ajustar, ela sabe mais, então é muito bom. Então é isso que eu fiz de sexta a domingo. Vocês vão ver eu encerrando meu escritório aí. E uma coisa que eu queria falar é que eu não gravei, é óbvio, então vocês não podem se comparar com rotinas ideais. É que eu assisti 2 filmes do Harry Potter e mais metade de outro.
comi um monte de baboseira, me diverti com minhas amigas, né? Então, como vocês viram, eu falei que eu encontrei a minha amiga Pamela, o casal de amigos do Gabi, que agora são meus amigos também. Então, embora aqui no YouTube esteja parecendo que eu fui somente produtiva no meu fim de semana, é óbvio que também tiveram momentos de descanso, e só que isso não aparece, né? Porque eu escolhi gravar apenas os momentos em que eu estava estudando, afinal, isso aqui é um study vlog. Então, quero deixar esse recado pra vocês também, que não é porque eu estudei no final de semana, que eu só faço isso da minha vida, que só estudo, porque eu também sou uma pessoa que gosta bastante de descansar. Vocês viram que eu tirei cochilo e tudo. Então, meu recado final é: não se comparem. E eu espero que esse study vlog tenha inspirado vocês a se organizarem bastante aí na vida. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo, assim, com narração, enfim, estou experimentando vários formatos. E até o próximo vídeo. Tchau!